seja fazendo pelo escritório, seja fazendo sozinho. Então, já estou colocando ali, tá abrindo aqui o site da administradora. E como de praxe, pessoal, eu vou aguardar 5 minutinhos para as pessoas entrarem aqui na nossa reunião. Então, quem quiser pegar uma água, pegar um café, agora é a hora. Tem o Juliano, tem a Juliana, tem o Gumercindo, o César. É um batalhão aí para atender vocês, para não deixar ninguém de fora. Boa noite, Guilherme. Certo? Boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo. Eu te mandei um boa noite ali agora no particular, mas daí vai ser sobre um outro assunto, tá? Que eu conversei com a Carolina e ela pediu para falar direto contigo daí. Daí, quando você puder Perfeito. responder, pode ser amanhã daí. Lá? E às vezes tem a informação mais rápida em um, às vezes mais rápida no outro, tá? Então, dando início à nossa reunião semanal, para aquele que entrou agora nos últimos minutos e ainda não me conhece, sou Guilherme Vargas da Silva Pinto, sou Não gosta advogado, de ficar, só entrar mais tarde. OAB Rio Grande do Sul, 108762, tá? Nossa reunião hoje para falar sobre a UNIC, tá? Vou falar para vocês um pouco da minha história, vou falar como iniciou o procedimento da UNIC e em que momento estamos agora, tá? Para quem perguntou de novidades, temos novidades, tá? E eu vou falando delas aí no decorrer da minha apresentação. Lembrando sempre que isso aqui é uma conversa, né, que todos vocês podem participar. Então, doutor, tem uma dúvida? Não tenha medo em questionar, perguntar, tá? Pode ser escrevendo, não quero aparecer. Pode ser escrito. E se quiser aparecer, tá sempre bem-vindo para falar aqui a sua dúvida. Já posso comprar carne para o churrasco? Ó, tô para te dizer que estamos no caminho, mas eu vou falar para vocês, tá? Então, pessoal, falando um pouco de mim, me formei em 2015 na Unicinos, universidade aqui da cidade de São Leopoldo, uma das renomadas na questão do direito, tá? E desde 2019 eu venho atuando contra empresas do mesmo segmento da Unic, tá? Então, 18K Ronaldinho, TriExBit, Braz Company, a Unic, Indil, FRI, Fabiano Quines Monteiro, uma infinidade de empresas. E aí, inclusive, tem outros credores da Unic já nos procurando para outras empresas, que vieram a lesar aí alguns clientes. Então, em 2019, a gente começa esse trabalho em desfavor da Unic. Em 2020, eu sou agraciado com a Cleusa Terezinha Dorsa. A Cleusa, para quem não sabe, foi a responsável pelo processo de falência. Então, é a partir dela que vocês, credores, têm a possibilidade de se habilitar na massa falida, né? Apresentar a documentação necessária e se habilitar. Lembrando que esta habilitação ela é administrativa, então não estamos mais falando de um processo, certo? E sim de uma habilitação administrativa que você
credor pode fazer sozinho. Não há a obrigatoriedade de contratar um profissional, seja ele advogado ou não, para fazer essa habilitação. Tá? Então, de novo, a habilitação administrativa você pode fazer sozinho, não precisa contratar ninguém para fazer a habilitação em seu nome. Voltando para o processo da Cleusa, a gente inicia esse novamente a mesma empresa dizendo, ó, doutor, agora eu ganhei isso aqui. Antes eu estava pedindo, agora eu ganhei. Eu estou aqui para cobrar. Está aqui a hora de me pagar. Nada poderia ser pago em decorrência da Operação Lamanai, que foi deflagrada em 17 de outubro de 2019. De 2021, perdão. Certo? Hoje eu tô enlouquecido com as datas. Meu chapéu, 2019, perdão, tá? Deflagrada a Operação Lamanai. Não, ela poderia ser pago, tudo bloqueado, tudo em poder da Justiça Federal. Então, novamente, em decorrência do processo da Cleusa atingir alguns parâmetros necessários, a gente vai, pela terceira vez, à Justiça, para, então, solicitar a decretação da falência. Certo? Então, no finalzinho de 2024, a gente tem esse pedido. E em 23 de abril de 2025, a gente tem a procedência desse pedido. A partir daí, todos vocês credores, por mais que não tenham ingressado anteriormente com processos contra a Unic, podem entrar lá no site que eu botei aqui no início da nossa reunião, falenciaunic.com.br, preencher os dados necessários, preencher os dados requisitados pela Medeiros. A Medeiros, para quem não sabe, é a empresa escolhida pelo Poder Judiciário para gerir a massa falida, tá? E ela é escolhida em decorrência de anos de atuação no mercado, fazendo, né, a recuperação e a falência de empresas. Então, eles acompanham esses procedimentos. São algumas centenas de empresas, se vocês entrarem no site da Medeiros, certo? E a partir daí ela é escolhida, ela é nomeada, né? O juiz, que é o doutor Alexandre, o juiz responsável por esse processo, ele estipula que haja a criação desse site. Então, o site que vocês estão entrando, acessando, foi ordenado pelo Poder Judiciário, certo? E por que eu falo isso? Tá? Porque quando foi decretada a falência da empresa, pouco se noticiou na mídia a respeito da falência, né? Haveria sido decretada a falência, e depois vem mais algumas notícias ali quando houve a entrega dos bitcoins para Medeiros, uma carteira de 1.564 bitcoins, certo? Então, essa informação, e é o motivo primordial de a gente fazer as lives toda semana, é de que alcance o maior número de credores possíveis, certo? Quando a gente fala de um procedimento falimentar, a gente fala que o credor que tem dinheiro a receber da empresa, ele obrigatoriamente tem que se habilitar, tá? Não adianta ficar somente esperando, eu vou aguardar aqui porque é a única que sabe que me deve, então eu vou ficar aguardando, a hora que receber eu vou receber. Não funciona assim, tá? Você, credor, que tem dinheiro a receber, precisa se habilitar. E, de novo, é por isso que a gente faz essas lives toda segunda, para alertar o maior número de pessoas. Até o presente momento, a gente tem um número de 8.000 habilitações no site da Medeiros, tá? Conforme o último relatório disponibilizado por eles. E esse número é um número muito baixo, perto
do grande número de pessoas que foram afetadas pela empresa. A gente fala aí de um cenário de 1,5 milhão de pessoas que teriam sido afetadas, né? E somente 8.000 habilitações foram feitas. Então, se você conhece alguém que sofreu a perda lá na Unic, avise, né? Avise para se habilitar. Foi solicitada uma prorrogação de mais 6 meses para manter esse edital aberto. Edital que, pela lei, tem uma duração de 15 dias, 15 dias úteis. Teria sido de 20 de agosto a 4 de julho. Se fosse seguir à risca a regra da lei, a maioria das pessoas não teria se habilitado. Basicamente, o número de 1.000 pessoas teria só conseguido. Tá? Que esse era o número que lá em 4 de julho se habilitaram. E por isso que às vezes é interessante essa prorrogação, porque estende a possibilidade, né, de um número maior de pessoas se habilitar. Então, se você conhece alguém que não se habilitou, que não tem ideia do que está acontecendo, apresente para ele o site. Lá no site, para quem não visitou ainda, vai estar a sentença que decretou a falência, são basicamente 20 páginas. Vai estar o edital publicado pela Medeiros. Vai estar as listas que são disponibilizadas todo o último dia do mês, com os credores que foram habilitados ou que estão aguardando a conferência da Medeiros, certo? Está tudo lá no site. Para aquele que tem acesso à justiça, inclusive, está lá o número do processo, tu consegue olhar todo o processo, desde a inicial até o final, até a fase que está agora, tá? O que a gente tem agora é um processo, como eu falei, já foi decretada a falência, então a Cleusa Terezinha Dors, ela passa de autora da demanda, ela passa para terceiro interessado. Então, se vocês olharem lá a qualificação dela, vocês vão ver que está como terceiro interessado. E agora esse processo ele figura entre o NIC, Medeiros e a Justiça, certo? O doutor Alexandre, inclusive, já se manifestou por algumas vezes no processo de que o processo judicial já não é mais, não é o caminho para a habilitação. Então, não adianta fazer lá, se você é advogado, está aqui, não tem experiência com processo falimentar, processo que vai ser indeferido, tá? Vai dar problema, vai dar negado. Então, o caminho correto para fazer é sempre o site da falência. Falando da habilitação, tá? A Medeiros solicita que você apresente documento de identificação, o teu histórico dentro da empresa, com comprovantes, com as informações necessárias e que tu apresente o saldo atualizado devido. O que é esse saldo? Tá? A matemática atual da Medeiros que a gente vem tentando alterar é a seguinte: a Medeiros tem somado tudo que você depositou, menos tudo que você sacou, havendo um saldo, esse saldo atualizado pelo GPM da data do aporte até 23 de abril de 2025. Não adianta colocar uma data diferente, que não vai dar certo. E aqui, pessoal, eu faço um destaque para vocês. Tem muito profissional, advogado ou não, que promete mundos e fundos para vocês, para que vocês contratem esse profissional, né? Então, vai lá prometer juros de 1% ao mês. Não adianta, não vai funcionar. Vai ter profissional que vai ofertar para vocês o dano moral, que vai dar uma aumentadinha no cálculo. Não adianta. Dano moral a gente discute num processo judicial. E como eu falei para vocês aqui, não estamos mais falando de uma demanda judicial, é uma habilitação administrativa. Então, qualquer valor a título de dano moral vai indeferir a habilitação de vocês. E também não adianta a gente colocar um outro índice de correção melhor. Vamos botar lá um IPCA, né, para aumentar. Não vai dar certo. A gente tem que seguir as regras do jogo, certo? As regras do jogo estão no edital. Outra coisa muito importante que vocês, para aquele que não se habilitou, deve se atentar é o seguinte: a Medeiros ela não reconhece o dobro, certo?
Então, a forma que era vendida da empresa de devolver para vocês o dobro do valor investido não está em discussão, certo? Então, se você tem um plano lá de 49.600, que é um plano embaixador, estou usando a título de exemplo, tá, pessoal? E você não sacou R$ 1 sequer, você vai pedir esses 49.600 atualizado, certo? É uma atualização que dá mais ou menos 65%, tá? A cálculo de boteco vai dar mais ou menos 65%, tá? Então, é essa a matemática que deve ser feita. Outra coisa, a Medeiros também não entende como correta as premiações, certo? Então, doutor, eu tinha lá, no próximo evento que tinha da Unic, eu ia receber o HB20, eu ia receber o Corolla, receber a moto, receber a Evoque, a casa. Pessoal, esqueçam tudo isso. Esses prêmios, eles não entram no cálculo, certo? Outra coisa que também não entra são a bonificação do plano carreira, né? Doutor, eu tinha lá 100 mil de saldo da minha rede. Esqueça, este valor não tem como recuperar. A gente vai recuperar aquilo que você aportou, né? E transformou num novo plano. Então, lá basicamente são 12 planos, de 99 a R$ 1 milhão, e mais ou menos 60 e poucas variações, que eram os upgrades que vocês podiam fazer, né? Então, vocês podiam, inclusive, pular de 99 para 1 milhão, bastasse pagar a diferença. Então, pessoal, basicamente, com relação à habilitação, é isso, certo? A Medeiros, falando dos status agora, tá? Reservado, parcialmente deferido, deferido e indeferido. Reservado. Reservado, pessoal, é aquele credor que ou a Medeiros está aguardando uma documentação ou que eles ainda não analisaram, tá? A gente vem tendo conversas frequentes, semanais com a Medeiros, né? E eles já nos prometeram que eles iam fazer uma força-tarefa para acabar, para aniquilar o status de reservado, certo? Então, a princípio, neste final do mês, que é 30, lá na quinta-feira, deva aparecer o nome de muita gente que estava lá no início aguardando, e eu sei disso, que tem gente lá no início, os primeiros, muitos não tinham sido analisados, né? E a Medeiros pretende acabar com isso. Pelo que foi nos passado, é o plano inicial deles, o plano do mês é acabar com o reservado. Então, de novo, reservado para aquele que não foi analisado ou para aquele que está aguardando documentos, tá? E agora, a Medeiros, eles têm atualizado ali, o aguardando documentos, eles colocam aguardando documentos, tá? Então, seja você cliente aqui do escritório, seja você cliente de outro escritório, ou até mesmo fazendo sozinho, tá? Os deferidos, tudo certo. Os indeferidos, tá? Como é que tem funcionado? A Medeiros, ela pegou um banco de dados, pelo menos é isso que tem nas manifestações deles, vem lá do processo criminal, tá? Mas eles se manifestaram já também em algumas oportunidades, dizendo que o banco de dados deles é incompleto e possui falhas, certo? Inclusive foi objeto de um recurso da própria Unic questionando qual seria este trecho, né, de banco de dados, porque muitos de vocês credores apresentam a documentação para Medeiros e a Medeiros responde que aquele CPF ou aquele nome não foi encontrado no banco de dados, né? E por isso surgiu essa preocupação, tanto nossa como de outros advogados. Eu tenho um grupo que é só de advogados, toda hora tem alguém falando alguma coisa, e da própria Unic questionando qual seria esse fragmento, né? Então está lá essa discussão. Também temos a situação de que
em decorrência de muitas solicitações para Medeiros sobre o que estava acontecendo, o doutor Alexandre mandou que fosse agendado, melhor dizendo, uma de audiência pública. Essa audiência pública, ela ainda não foi agendada. O doutor Alexandre, ele está de férias por uns 20 dias, e essa informação a gente coletou de uma apresentação que teve semana passada, que ele entraria de férias, tá? E que esta audiência ela deva acontecer na segunda quinzena de maio, tá? E é também isso um dos pontos importantes porque a Medeiros está tentando acabar com o status de reservado, para trazer um resultado mais fidedigno de quem tem para receber dinheiro da Única e o quanto tem e como será pago, tá? Em conversas que a gente teve também, eu já vou começar a responder aqui as perguntas de vocês, tá, pessoal? Em conversas que a gente teve, tanto com o doutor Alexandre como com a Medeiros, tá? A gente conseguiu extrair dessas conversas que há um caminho muito plausível de que, após esta audiência, iniciem-se os pagamentos, tá? Então, há, há uma grande chance, né? E sempre foi uma expectativa do escritório, com base no desenvolvimento desse processo falimentar, que os pagamentos ocorressem entre o final do ano de 2025 e esse primeiro semestre. Essas expectativas se alinharam com a Medeiros no início do ano, com uma reunião que a gente teve, se eu não, salvo engano, em fevereiro, certo? E eles, toda reunião que a gente vem tendo com eles, eles mantêm esse diagnóstico de pagamento ainda dentro desse ano, tá? Então, para quem eu vi aqui, já correram algumas perguntas de qual seria o início de pagamento. A grande expectativa é que esse pagamento ele se dê ainda dentro deste semestre, tá? Ou finalzinho desse semestre, início do próximo. De novo, expectativa. A lei, ela não garante a data que vai iniciar o pagamento. Inclusive, é muito importante, pessoal, a lei de falências, ela não é tão extensa assim. É importante, eu acho interessante que vocês leiam a lei 11.101 de 2005. Ali está digamos assim, o quadro geral de tudo que tem para acontecer, tá? Então, tudo que está para acontecer está ali na lei. Prazo de pagamento fixo na lei não existe, mas a gente vê um empenho muito grande por parte da Medeiros de que isso se inicie o quanto antes, tá? O doutor Alexandre, ele vinha até o final do ano se manifestando com bastante velocidade no processo. Ele teve alguns percalços, pelo que a gente vê esse ano, inclusive o falecimento da mãe, mas a gente vê que ele vem se movimentando. Então, ele já solicitou alguns esclarecimentos, já pediu para Medeiros apontar a data desta reunião. A Medeiros está aguardando que a OAB de Novo Hamburgo, né, por uma questão mais burocrática, também avalie a data. Lembrando que esta reunião, esta audiência, ela está para acontecer na OAB de Novo Hamburgo, né, pelo volume de pessoas. Ao que tudo indica, para que esta audiência ela seja de forma híbrida. O que quer dizer isso? Tanto presencial como de forma eletrônica, mas, ao meu ver, eu entendo que, se você pode comparecer, se você é credor, é aqui da volta do Rio Grande do Sul, consegue vir, venha, né? A gente sabe que o clamor público ele tem muita força, então o direito é de vocês. Vocês foram vítimas, né, da empresa, vocês perderam ali o dinheiro, muitos, o dinheiro da vida. A gente tem muita história triste aqui no escritório. Pessoas que botaram o dinheiro da empresa, venderam seus bens
Então, a gente, pessoa, inclusive, aqui conhecido, um rapaz que ficou acampado na frente do prédio por um mês, né? Ele tinha colocado o dinheiro da indenização numa perna que ele tinha perdido num acidente. Então, a gente sabe inúmeras histórias e vocês são os principais desse processo, dessa questão. Então, se você consegue vir na data, que eu ainda não tenho, mas quando eu tiver, eu vou vir aqui, vou falar para vocês. Se for uma data próxima, que não dê para aguardar a próxima live de segunda-feira, eu vou fazer uma live extraordinária para avisar, né? Mas fique atento. Eu acredito fortemente que esta informação ela vá parar lá no site da falência, né? Por uma questão de publicidade, né, para o credor. Então, pessoal, se atentem com relação a isso, tá? Eu vou começar a dar uma olhadinha agora nas perguntas de vocês e vocês também fiquem à vontade para me interromper e me perguntar. Meu nome saiu da lista, segundo a Medeiros, falta comprovantes. Encaminhei com vocês, podem me passar uma posição? Marisete, assim, ó, com relação a esta tua questão, se a gente já não completou a tua documentação, a gente vai fazer isso. Inclusive, na próxima terça-feira, teremos uma reunião com a Medeiros para debater, basicamente, os clientes que têm alguma divergência, seja aquele que está apontando como indeferido, seja aquele como está apontando que eu vi alguém que falou que foi deferido, mas que o saldo está um valor bem menor do que a gente repassou. Então, tudo isso vai ser tópico da próxima reunião nossa, na próxima terça-feira, não amanhã, na próxima semana. Também isso já responde aqui a questão do Anderson, tá? Ah, Maribel, já posso comprar a carne para o churrasco? Olha, Maribel, pelo tudo que está se encaminhando, sim, né? Mas vamos aguardando. Acredito que, de novo, após a audiência pública, a gente tenha um resultado bem favorável aos credores, né? Então, vamos aguardar aí o que vem pela frente. O Luiz aqui, boa noite, foi habilitado em agosto de 25 por vocês, estou em processo de análise ainda, já tem alguma informação sobre a liberação da nova lista? Acabei de falar, Luiz, a respeito disso. Medeiros se manifestando nas nossas reuniões dizendo que estão com a força-tarefa para acabar com esse em análise, né? Então, se teu nome não vier até esse dia 30, muito possivelmente que até o final de maio ele esteja lá na lista. Doutor Guilherme, boa noite. Meu querido. Ah, mas hoje tu tá com uma fotinha, não tá se fazendo presente por vídeo, só essa foto de magnata? Foto é mais bem apresentável. Então, deixa eu te perguntar, essa reunião que vocês vão ter com a Medeiros é semana que vem? É a semana que vem. Dia Tá, 5, salvo engano. porque o que que acontece? A minha situação ficou bem complicada, porque, pô, eu coloquei lá valores altos, 256 mil, e na época que eu fiz o cancelamento, a Unic mandou para mim o memorial de cálculo, SA Capital barra Unic, falando que eu Lembro. tinha Tinha teoricamente 232. 40 e virou 20. Aí eu tinha recebido 232. E desses 232 que eu recebi, eu coloquei 166 de volta lá, né? Uhum. Mas eles entendiam que por CPF era a devolução que eles iam fazer lá em 2019 e que ia ser 24 mil só. Eu fiquei bem revoltado, mas né, eu tava na pindaíba e falei, não, então tá bom, que devolva esses 24. Nem isso mandei para a NDW Advogados, nem isso eles me devolveram. Aí fiz a habilitação, né? E na habilitação eles avaliaram por CPF e eles não estão levando em conta os comprovantes e as provas irrefutáveis que eu mandei para eles. Eles não estão levando em conta. Ah, se você não concorda com esse valor, mande provas irrefutáveis para fazermos a confrontação. Eu mandei Uhum. provas irrefutáveis e eles não dão retorno, não falam nada.
Então eu conto muito com essa reunião que vocês vão. Teu nome está anotado aqui, Paulo. Tá? É tópico dessa reunião, Eu tá? tenho o e-mail que eu mandei para a NDW na época que eu recebi da SA Capital. Eles estão discordando do valor que a própria Unic falou que eu tinha direito, sabe? Colocaram um Uhum. valor bizarro lá de R$ 12.000, pô, corrigido pelo IGPM. Quer dizer, ridículo. Então, assim, Isso, a isso minha que o Paulo experiência. está falando aqui para vocês, pessoal, já é conversa minha e dele já há bastante tempo, tá? A gente já vem conversando sobre isso e tentando alinhar essa situação. Ele está só expondo para vocês o que está acontecendo, tá? Que pode sim acontecer com qualquer um, tá? É uma possibilidade. E é por isso que é importante que você, visualizando, ah, a minha habilitação não foi lá como o doutor Guilherme falou, nos comunique, nos avise, porque a gente está de olho, né? Mas, de novo, são várias pessoas, são inúmeras pessoas, então vocês servem aí como um segundo status de verificação, né? Então, deu problema na minha que não está batendo, nos chama para que a gente resolva a situação. Então, o nome do E Paulo já também, está aqui para ser debatido, né, nessa reunião da próxima terça-feira. Assim como tem cliente que tem a declaração de imposto de renda e está lá, declarou que botou dinheiro na Unic e no banco de dados não existe, né? Então também é tópico dessa reunião. É uma reunião que, para vocês terem uma ideia, vai começar às 9h30 da manhã. Então tem bastante coisa para a gente discutir com a Medeiros. E Reservado é o quê, bom, doutor? reservado ou você não foi analisado ou ainda está aguardando documentos, tá? Então, de novo, a Medeiros ela tem se comprometido em fazer uma força-tarefa para acabar com esse status. Se o teu nome não mudar até o final desse mês, muito provavelmente até o mês de maio mude. o doutor, e caso tenha Ou uma, até a audiência, pelo menos. comércio de Diga. pagamentos, como é que eu faço assim, por exemplo, se for um valor que eu discordo completamente como está sendo o valor atual, é, e eu tiver que receber, eu tenho como eu O, discordar de maneira formal, eu não quero esse valor, porque eu tenho um processo que está correndo desde que, 2017. o que eu imagino, tá, Paulo? Aquele valor que é incontroverso, tu vai receber, certo? Aquele valor que a gente está discutindo, divergindo, vai se manter em discussão. A princípio, vai se manter a habilitação, ela vai continuar aberta, tá? E aí a gente vai discutir. Se tu tiver razão, tu vai receber um segundo pagamento. Se não tiver, vai ficar naquele valor que foi pago. A princípio, na minha ótica, vai ser esse o posicionamento, tá? Porque foi um tópico que eu não falei, mas a Medeiros vendeu os bitcoins. Aí vendeu na alta. Então, o Bitcoin foi transformado em real, ninguém vai receber em criptoativo, todo mundo que for credor, que se habilitou de forma correta, tiver o deferido, vai receber em real na sua conta bancária, certo? Então, tem dinheiro para pagar as pessoas, e eu não vejo por que, Paulo, eles segurarem o teu dinheiro, aquele valor que ninguém está discutindo que tu não... se é 10, se é 12, vamos, se é 20. Bom, 20 os dois concordam que tu recebeu, beleza, paga os 20, vamos discutir o resto, tá? Minha ótica. Mas e o processo O judicial? teu processo vai continuar, a informação do pagamento vai ser apresentado lá no teu processo, né? Vai dizer, ó, já paguei para o Paulo 10, já paguei para o Paulo 20, já paguei para o Paulo 40, e vai continuar a decisão. Se no meio desse caminho o teu processo tiver uma decisão, né, dizendo que o Paulo tem que ganhar, vamos dizer, 250 mil, a Medeiros vai ter que acatar, porque é um juiz falando que tu tem os 250 mil para receber. Eu não estou Aí, mas se falando eu que o tiver Paulo tem para recebido, receber 250, tá, pessoal? Eu estou só usando de exemplo para vocês entendi, entenderem. tá, mas se eu tiver recebido esses 12 ridículos que eles estão falando aí, eu perco o direito nesse processo judicial? Não, não, não. Vai abater lá dos teus 12. Vamos dizer que tu tenha 250, recebeu 12, vai 250 menos 12, o resto é contigo. Entendeu? Então você já está levando para eles, então, na mesa, aquele e-mail que eu te mandei, né? Sim. E todo aquele documento, todo aquele sprint. Pessoal, entendam uma coisa.
tá? A habilitação administrativa, ela é extremamente documental. Então, quanto mais documentos vocês tiverem a respeito dessa situação, melhor. Seja você fazendo conosco, seja você fazendo com outro profissional, seja você fazendo sozinho. Doutor, eu tenho aqui uma cartolina com meus logins e com meus valores. Maravilha, tira uma foto, apresenta junto. São formas de identificar vocês dentro da empresa. Por que que eu digo isso? Porque a plataforma da Unic, quando ela estava disponibilizada, ela permitia que vocês colocassem qualquer informação no CPF, qualquer informação no nome. Então, o que que eu quero dizer? Vamos pegar um CPF, inicia 837. Se você olhar no teclado, no computador, você vai ver que o 8 é um asterisco. Então eu poderia botar, em vez de 837, botar asterisco 37. A plataforma permitia. Então isso também dificulta que tanto eu, porque eu consigo buscar num banco de dados as informações, como a Medeiros, de identificar de forma correta que você fez aquele aporte. Eu sempre uso de exemplo o Clebson. O Clebson, nem conheço o Clebson, mas o Clebson, aqui olhando a planilha que eu sempre dou de modelo para vocês, em vez de ele colocar o nome dele, ele colocou números. Em um login ele botou 2, no outro login ele botou 7, no outro ele botou 9, no outro ele botou 12. E aí, no lugar do CPF, em vez do CPF, ele botou o nome do login. Então tá lá o login dele 0002E, 0002D, 00T. E isso dificulta, pessoal, tanto a gente aqui do escritório como a Medeiros de identificar correto aquele aporte. Como é que eu vou identificar o do Clebson, por exemplo? Eu vou dar um buscar nele aqui e eu vou ver pesquisando que, na verdade, o nome do Clebson, tá aqui por último, é Clebson Marcelino Silva. Então, lá nos primeiros logins deles, que eu falei para vocês, eu sequer sabia o nome dele completo. Não tinha o CPF. Agora eu tenho, é claro, pesquisando eu tenho. Mas isso merece muita atenção de vocês. Às vezes é até por isso que está batendo lá na Medeiros e está dando indeferido, porque eles não encontram vocês no banco de dados. De novo, eles têm um banco de dados, eles mesmos falam. Um banco de Isso dados que é mostra que o incompleto banco e de dados, apresenta erros. isso mostra que o Pelo banco que de dados deles não está muito completo, né? O banco de dados deles é inquestionável perante a lei? Não, ele é questionável. É Pois é. questionável, tanto é que por isso que a gente apresenta documentos. E por isso que eu falo para vocês, seja você credor, cliente do escritório, ou você credor não cliente, que quanto mais documentos vocês tiverem para demonstrar que vocês estavam lá dentro da Unic, que vocês colocaram o dinheiro de vocês dentro da empresa, melhor. Doutor, Maior vai ser as chances de você eu ser aprovado. mandei, desculpa aí, o Carlos, eu mandei aí as hashes tudinho através do habilitador de vocês, não vou falar o Aham. nome agora, mas aí ele falou que estava tudo certo, 373 mil para receber, ia tirar os 30% aí de vocês, beleza. Tá. Ia pegar E aí? 262 ainda, ótimo. Só que agora eu olhei aqui, teu reservado. Eu mandei as hashes, tudinho, os logins para ele, uma lista. Então, provavelmente o teu não foi analisado. Foi o que eu estava falando antes. O reservado tem duas opções: ou aguarda documentos, ou não foi analisado pela Medeiros. Então, aí, mais breve possível, com base no que a própria Medeiros nos mencionou, vocês devem estar saindo desse status de reservado, Ah, tá. reservado ou em análise. Depende de onde tu olha, está reservado, depende de onde tu olha, está em análise. Tá Mas bom, é para sair, tá? beleza. Ô, doutor Guilherme, e sobre esse Fala, Rodrigo. critério de análise que deveria ser por logins, eles estão fazendo por CPF. Alguma posição a respeito? A gente tem um posicionamento do juiz lá no processo, dizendo que a Cleusa não seria a parte ativa, né, cabível para fazer esse pedido. Então a gente se manifestou lá no processo, o doutor entende que não, a Cleusa não é a pessoa a, a representar esse pedido, e é tanto por isso que a gente tem essa reunião com a Medeiros, e a gente também
está se manifestando no processo com relação a essa decisão do doutor Alexandre, tá? A gente ainda não se manifestou, porque o prazo está em aberto e a gente está montando a nossa manifestação para que, é claro, tenha um posicionamento e um posicionamento adequado dentro daquilo que a gente quer, tá? Houve um posicionamento do doutor Alexandre no sentido de que a própria justiça já teria entendido pela nulidade dos contratos, tanto na esfera civil como na esfera administrativa, CVM, como na penal. E aí a gente discorda porque na penal o processo principal ele ainda não foi sentenciado. Ele está em um status dele seria um status inicial, que seria a resposta à acusação. Resposta à acusação, para quem não sabe, é a primeira manifestação da parte, né, do réu, do acusado, lá no processo criminal. Então, o processo criminal da UNIC ele está no início. Por uma série de movimentos feitos pela defesa do Leidmar, eles conseguiram retroagir, né, voltar ao início desse processo por uma discussão ali que teve. Então, retornou ao início. Então, esse é um tópico que a gente bate, que não houve, né, não há uma certeza de que houve uma pirâmide financeira, houve uma lavagem de dinheiro. A gente não pode atestar isso, tá? Eu, sendo um ordenador do direito, eu não posso dizer que foi um golpe, que foi uma fraude, que foi um grande estelionato, não posso dizer, porque não temos uma sentença penal condenatória, certo? Então, até o presente momento, a gente trabalha com a licitude da empresa. E é isso, é um dos tópicos que a gente vai bater lá na manifestação, dizendo, olha, não é ilícito. Então, a gente tem que analisar, a gente não pode analisar como uma conta bancária, né? A gente tem que analisar login por login. Pelo que a gente vê, por enquanto, o doutor Alexandre não tem esse posicionamento, mas a gente tende aí a buscar uma reversão desse posicionamento nas próximas manifestações, aí nos próximos dias. A reunião com a Medeiros é que dia? Terça-feira, dia 5, Ah, tá. Ok. 9h30 da manhã. Boa noite, doutor. Tudo Boa bem? noite. Cristiano Belo. Fala, Cristiano, tudo certo? Tudo certo. Eu cheguei atrasado e não peguei o início ali. Qual é o prazo que foi estipulado para as novas habilitações, se é que existe um novo prazo final? O prazo foi ampliado para mais 6 meses, então antes a gente falava em março, a gente vai falar em setembro. Então, E setembro. Se pegar por dias, é claro que não vai dar direitinho, porque não foi manifestado exatamente, né, naquele dia, mas o primeiro prazo de 6 meses, que veio do 2025 para março de 2026, teoricamente acabaria em 20 de março. Então, teoricamente, 20 de setembro. Enquanto estiver no prazo de novas habilitações, significa que não existe pagamento. Não, na verdade, não. Na verdade, pode ser que haja sim o pagamento com a habilitação ainda ativa. Foi um tópico que eu conversei com um dos donos da Medeiros, inclusive. Há uma possibilidade, sim, de se manter aberto, de ter o pagamento com a habilitação aberta. O que a gente vê com ótimos olhos, né? Porque daí, para aquela pessoa que está na dúvida, mas será que eu invisto dinheiro bom, dinheiro ruim? Será que vai dar certo? Vai ser um excelente momento, que vai ter pessoas recebendo, né? E vai ter a certeza que vai receber também o valor que tem lá depositado na empresa. Uma coisa muito importante, pessoal. Tem pessoas que, quando a gente passa o crédito, diz, doutor, tem uma divergência, tinha um valor muito maior lá dentro da empresa. O que pode estar acontecendo? Quando foi deflagrada a operação, foi suspendido todo o funcionamento da Unic e das empresas que faziam pagamento. Então, Urpay, Mibank, Fullbank. Então, se você solicitou da saque próximo à data do bloqueio, talvez o seu dinheiro não esteja mais dentro da Unic, esteja dentro de uma das fintechs. Tá? E assim também para aquela pessoa que depositou o dinheiro próximo à data. Vocês bem sabem que o depósito ele não era instantâneo, você pagava, né, um boleto ali, demorava uns 2, 3 dias, ia para dentro da fintech
e da fintech ia para dentro da Unic. Então, né, para ambos os sentidos, tanto para aquele que depositava como para aquele que sacava. Então, pode ser que o seu saldo divergente esteja dentro de uma das fintechs. Infelizmente, as fintechs não foram falidas, né? Então, a gente não tem como buscar, pelo menos por enquanto, aquele saldo que ficou em seu nome dentro da fintech, tá? Talvez é uma possibilidade de que futuramente a gente consiga buscar esse saldo. Por enquanto, não, tá? Eu estou olhando aqui as perguntas, o tal do GC falou, doutor Guilherme, estou aguardando retorno envio da procuração desde fevereiro. O Everton ficou de encaminhar. Enviei diversas mensagens a ele ao longo de quase 3 meses, sem sucesso e sem resposta dele. Referente à habilitação, minhas contas, PJ, eventos e marcos, sou o Gilberto. Gilberto, o que eu vou te pedir, tá? Eu vou colacionar aqui no nosso chat o meu telefone pessoal, certo? E aí você vai mandar para cá a tua situação que eu vou tentar resolver o mais breve possível até o meio-dia de amanhã, tá? Pessoal, o meu telefone que está ali, ele é para solucionar esse tipo de questão, solucionar problema de divergência, não é para fazer habilitação, tá? Para habilitação tem o Everton, tem o Gumercindo, a Juliano, o Juliano, a Cristina, a Carolina, a Kate, a Natasha, tem um exército de pessoas, tá? Mas nesse caso ali, me manda mensagem que eu vou tentar solucionar o mais breve possível. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Então, a Carolina está colocando ali o contato. Pessoal, e eu não levo para o coração quando vocês vêm me perguntar se a pessoa faz parte do escritório, tá? Vocês estão certíssimos. A gente está num mundo frequente de fraudes e mais acentuado ainda está a fraude do falso advogado. Então, se você entrou em contato com você, uma pessoa se dizendo do meu escritório, você está com dúvida, pode entrar no meu Instagram, pode mandar mensagem no Instagram, lá tem direto o meu telefone, pode mandar mensagem agora, você que está aqui na live tem o meu contato, pode mandar mensagem ali. O escritório cobra 2 valores para fazer a habilitação de vocês, então é um valor inicial e um percentual ao final. E o valor pago por vocês, ele sempre tem que aparecer o meu nome, tá? Sempre tem que aparecer Guilherme Vargas da Silva Pino. Se for encaminhado para você um link, uma chave Pix, e não condiz com o meu nome, não faça o pagamento, que vai estar caindo numa fraude, num golpe, tá? De igual modo, o escritório não cobra mais nenhum outro valor para fazer a habilitação de vocês. Então, doutor, me cobraram mais R$ 10 para acelerar a minha habilitação, porque vai ser mais rápido. Não existe isso, tá? Também, pessoal, neste tópico, cabe trazer o seguinte para vocês. Não caiam na lábia do profissional que diz o seguinte para vocês. Fechem comigo, porque eu tenho um número X de clientes e vocês vão receber primeiro. Não é assim que funciona. A lei de falências ela não estipula desse jeito, certo? A lei manda, são 7 grupos, certo? 7 grupos. E segue esta ordem. Primeiro, o grupo a receber questões trabalhistas, verbas alimentares até 150 salários. E nesse quadro, inclusive, eu me encaixo por ser, né, advogado da Cleusa. Então, se tem alguém que vai receber primeiro, sou eu. Segundo grupo a receber, o Estado, o município e a União. Aí sim, a gente tem uma multa da CVM, uma multa de 15 milhões de reais. É uma multa com valor significativo. Inclusive, a própria multa da CVM está com status de reservado e com um valor menor do que eu estou falando para vocês, o que nos causou uma certa estranheza. E o terceiro grupo a receber são vocês, credores quirografados. Então, para aquele que está fazendo sozinho a habilitação, está na dúvida em qual classificação colocar lá no site, credor quirografário. E o quarto grupo a receber, nada mais, nada menos que o próprio Leidmar, o dono da empresa. Tá? A lei estipula que, pagando todos os credores, o dinheiro que sobrar volta para o falido. Tá? Então, basicamente, a lei diz que são 7 grupos, mas para a Unic, para o cenário da Unic, seriam esses 4. E é por isso que eu falo sempre para vocês de se habilitarem, porque o dinheiro que sobrar vai voltar para a mão do Leidmar. Então, se você acha que foi lesado pela empresa, que tem um saldo significativo, né,
que demande um tempo de você lá para se habilitar ou para contratar alguém para fazer para vocês, faça. A gente está, eu brinco bastante, que é o cavalinho branco, né? Demorou 7 anos para passar e ele está passando. Se você acha que tem que subir nesse cavalinho, suba, porque depois não vai ter outra oportunidade, certo? Então faça a sua habilitação, seja com o meu escritório, seja com outro escritório, seja sozinho, mas faça a sua habilitação. Voltando aqui para as perguntas, a Kate está botando seu contato, a Juliana. A Maribel conheço sim, fui até no escritório, conversei com o Everton, fiquei na dúvida sobre habilitar ou não, por quê? Porque ele disse que o juiz poderia comprovante essa pessoa tem, assim como muitos não têm. O comprovante, pessoal, é a prova irrefutável que vocês mandaram dinheiro para a empresa, certo? Então, quem tem o comprovante, apresenta esse comprovante, tá? Dá para pegar vários caminhos esse comprovante, um deles é o e-mail que era disponibilizado lá no cadastro. Vocês recebiam as informações, certo? A Mary tá com a mão levantada. Mary, só tá com o teu microfone no mudo. Mas se tu quiser perguntar, aproveita aí que a gente está encerrando. Faltam 6 minutos para a live encerrar. Pode perguntar. Tô te ouvindo. Alguém tá escutando a Mary? Eu só tô ouvindo um chiadinho aqui. Se tu quiser, Mary, digita. Talvez tu esteja com um problema aí no microfone ou a gente com a conexão da internet. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui o Eliane. Ô, doutor, É é agora sim. Elisiane aqui, tudo bem? Tudo bem? Não é a Mary, é a Elisiane. Enquanto a Mary aparece, eu Vamos me lá! atravessei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Até eu coloquei uma pergunta ali no meu. Acho que a tua era a próxima, o que saiu do reservado está saindo da lista. O meu imagino que seja sumiu. Não, o meu que está Não? constando como líquido, se esse seria o Ah, valor para eu esse receber. é quando está líquido ali é o valor que tu tem a receber. Tá. Deixa eu te falar duas coisas. O meu estava no reservado, porque eu fiz o ano passado, logo que começou, né? Que começou com a live, não sei se tu lembra de mim, assim, mas enfim, né? Que tinha um valor alto. Até foi tu quem fez para mim o cálculo na época, lá, que foi lá bem no início. E ficou como reservado. E aí eu E agora mandei um saiu? e-mail. Não, mas saiu por quê? Porque eu mandei um e-mail para Medeiros solicitando informações que estava desde o ano passado, porque o meu estava desde, foi em junho, eu acho, né? Nem lembro direito. O Paulo trouxe essa questão na última live que a gente fez. Aí eu mandei um e-mail para eles, aí veio como. Aí mudou o sistema, questão de uma semana mudou. E eu fiz para um outro amigo meu também, que eu tinha feito a habilitação para ele. E também estava como reservado. Daí faz um mês atrás, eu disse para ele, aí eu estava com ele lá, eu disse, eu vou mandar um e-mail do teu e-mail para eles, para ver. E aí também, depois de 15 dias, saiu pro líquido, sabe? Então, sei lá, tá meio estranho. Mas a minha pergunta é a seguinte, ó. Tem uma pessoa que não se habilitou, tá? E tipo, ela assim, se tu conseguir, fica para ti esse valor. Tem como eu habilitar e aí informar os dados no nome dele, mas aí cair para minha conta o valor, alguma coisa assim? Não. A Medeiros, ela só transfere o dinheiro para a conta do credor ou para a conta do procurador. Tu pode fazer ela pode passar poderes para ti. Aí, beleza. Aí vocês vão ir num cartório, Procuração pública, uma normal, procuração pública, dizendo, eu sou procuradora dela, não tá aqui meus dados bancários, beleza. Preenche Daí aí nessa procuração ela tem que constar o quê? E chama no WhatsApp que eu vou te mandar direitinho que tem que constar na procuração. Daí tu só leva no cartório e eles redigem para ti. Tá. Vai ser mais fácil do que eu te falar poder por poder. Não, sim, com certeza. Mas eu chamo que eu te mando direitinho. Doutor, só mais uma dúvida aqui rapidinho. Eu tinha falado sobre o reservado. É o Carlos. Boa noite. Eu cliquei aqui, em valor, estou aberto aqui no site, né, da Medeiros. Uhum. Eu cliquei aqui, valor, cliquei, abri aqui com o nome e tal, apareceu aqui, reservado e o valor de 376.509.
Aí embaixo Então, tem olha. ver valores. Aí clico aqui em ver valores, aparece o nome da pessoa e tal. Aí tá aqui, valor líquido 373.509. Esse líquido já está dizendo então que não está mais no reservado? Eu não entendi. Que Pois aparece o é, valor nem eu tinha visto essa situação. Me manda mensagem para eu ver depois, que eu não vou conseguir em 2 minutos ver toda a informação e te passar um resultado. Me chama que me causa estranheza. Se for realmente isso, eu vou levar teu nome para essa reunião com a Medeiros para entender por que está aparecendo reservado num valor e está aparecendo líquido do outro. Tá bom, eu vou te mandar uma mensagem. Obrigado. Show Oi, de doutor bola. Guilherme. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo agora? Agora estou lhe ouvindo. Tá, então é o E aí, seguinte. Edgar, tudo bem? Oi. Oi, Tudo Elisete, eu só bem. vou pedir para tu botar no mudo o teu microfone para eu ouvir a minha. Obrigado. Fala, Doutor minha Guilherme, querida. boa noite. Viu, é o Boa noite. seguinte, o meu status está como reservado. Aí, Uhum. semana passada, eu chamei a Medeiros e eles me responderam. É o seguinte, quando eu me habilitei, eu até comentei com o Juliano, com tudo certinho, que eu não tinha documento nenhum. Tem. Aí, não, no caso eu, né? Não tinha comprovante nada, ele falou que não tinha problema, Tu e né? a grande Porque maioria. Aham. isso, que podia se habilitar, e eu me habilitei, meu esposo também. Só que foi em agosto e tá como reservado até agora. Aí eu chamei a Medeiros, né? E comentei com eles sobre isso, né? Sobre estar ainda reservado. Aí eles me responderam o seguinte: eu vou ler aqui para ti, porque eu mandei para ti, mas tu não me respondeu. Aí eu já Ah, passo aqui, você já me diz sobre isso. Eles claro, vamos lá. colocaram assim, ó, eles mandaram para mim e falaram: como informado, seu nome consta na lista publicada com as instruções a seguir. Como informado na lista, não foi apresentada a memória de cálculo. Desse modo, o pedido está pendente de complementação. A complementação deve ser enviada. E daí mandaram o contato, né? Me dá Daí, um oi aqui. Tu tem meu WhatsApp já, então me dá um oi eu para já saber a te tua conversa. mandei. Eu